Olá a todos, eu tenho feito análise sobre o sistema Gesara e eu tenho abordado outros assuntos, mas nesse áudio eu vou abordar uma coisa muito importante, inclusive na situação que eu sou mais forte, é a questão de operações de compra e venda de ativos, e hoje eu vou abordar a questão das compras flipper, empresas intermediárias que se passam por compras finais. Tá ok? Eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que eu vou estar falando, mas o meu objetivo é, acima de tudo, ser honesto. E muitas instituições, infelizmente, não praticam dessa honestidade, levando a proprietários como eu, tá, a tentar sermos iludidos por esse tipo de prática, que inclusive em muitos casos é criminosa. Bom, deixa eu explicar um pouquinho sobre as compras flipper. E existem vários tipos de compras hoje no mercado, onde compra os bônus, títulos alemães, mexicanos, americanos, chineses e por aí vai. São uma infinidade de títulos de nomes diferentes, todos lastreados em ouro, que eles entram dentro do sistema do Gesara, que são as operações de títulos lastreados em ouro. Ok? Qual é o problema dessa história? Existem muitas empresas que tentaram amarrar proprietários com o objetivo de fazer com que nós venhamos a ficar reféns de possíveis compras que são mentirosas. Vou citar um exemplo para vocês. As compras que chegam amarrando todas as pessoas no meio do caminho, com PSA, com subinfa. E tem algumas compras ainda que têm a audácia de querer assinar JVA, Joint Venture Agreement. Eles querem que nós nós proprietários, demos uma sociedade para os intermediários. Porque um contrato de joint venture é um contrato de sociedade. Então tem algumas compras que ainda querem que você assine uma JVA, um contrato de sociedade. Tá? E é extremamente perigoso. Inclusive, se você não tiver uma data que acabe, ou que na JVA tenha quem é a compra final. Porque assim, para você firmar um contrato de sociedade, ou a pessoa compra a sua parte e te paga, e aí vocês são sócios, ou no mínimo, tem que ter o contrato vinculado à compra final. Por exemplo, no JVA tem que constar que a compra final é a empresa tal, e tudo está sendo feito em nome daquela empresa. Inclusive, se aquela empresa que estiver na JVA, no final das contas, não for o pagador, a JVA se torna nula. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Muitas empresas estão caindo no mercado. Muitas pessoas estão se passando por compradores, onde nós chamamos de compras flipper. A compra flipper é aquela compra que ela se apresenta como pagador e ela simplesmente está pegando os nossos títulos, levando para uma mesa de operação, apresentando para a mesa de operação faz a due diligência, faz todo o processo, aprova nossos ativos, tá? E na hora que é obrigado a apresentar o proprietário, essa compra flipper não apresenta. Por quê? Porque fica segurando para que nunca o proprietário saiba quem é a compra final. E as operações acabam não acontecendo. Isso é uma situação muito comum. Tá? Um outro ponto são compras que dizem que são os pagadores finais, que estão aguardando pagamentos de outras operações para comprar os ativos dos proprietários. Então a concepção, a ideia é: recebem de uma operação X um valor extremamente elevado,
e aí com aquele dinheiro vem e compra os ativos por um valor muito mais baixo. Só que, gente, a coisa não é tão simples. Principalmente se nas regras do GESARA informar que esse tipo de situação é proibido. Se tiver um regulamento do GESARA que os valores adquiridos não podem ser utilizados para comprar outros tipos de ativos, já invalidou essa operação. Porque o comprador pode ter o dinheiro, mas não poder usar esse dinheiro para comprar outros ativos, e depois quem fica numa situação ruim é o proprietário, que confiou o ativo para aquela empresa, confiou o ativo para aquela pessoa, e depois, mesmo com o dinheiro, aquela pessoa não pode comprar o nosso ativo. Tá ok, gente? Claro que eu não estou afirmando que isso vai acontecer, eu não tive acesso a essa informação, mas é uma possibilidade que sim existe. Nós sabemos que algumas operações, inclusive, de compras flipper, elas são ligadas direto a mesas de operação e legalmente elas podem sim fazer a intermediação, fazer o trabalho de trust, que seria parede. Elas compram os títulos e repassam os valores com um ágio muito grande. Isso geralmente é acordo junto com o pessoal de dentro das mesas de operação. Tá ok? Isso sim acontece, mas os contratos têm que ser muito bem feitos, eles têm que ser analisados de uma maneira muito clara, pois a empresa que está supostamente comprando os seus ativos, ela tem que ter registro nos órgãos competentes. Se ela se apresenta como compradora, ela tem que ter registro no Banco Central do país e tem que apresentar esse registro. Não é simplesmente uma empresa que faz uma simples intermediação de negócios, que tem autorização do sistema GESARA e dos bancos centrais pelo mundo para fazer esse tipo de operação. A empresa tem que ter um registro no Banco Central e no sistema GESARA, que dá permissão, que dá autorização para que ela fale em nome do sistema GESARA ou que ela fale em nome de alguma compra, alguma mesa no qual ela esteja vinculada. Pode acontecer isso? Sim. Mas uma maneira de vocês saberem se vocês realmente estão numa compra real é exigir da pessoa que está, do contrato, os códigos de autorização do Banco Central daquele país aonde essa empresa está vinculada. Um exemplo são Paymasters. Paymasters que operam no sistema financeiro internacional, eles possuem registros especiais dentro do Banco Central, inclusive no Brasil. Tá ok, gente? Então, assim, uma compra flipper, uma compra que não tem realmente poderes para adquirir os ativos, elas não são registradas nos bancos centrais dos seus países. Ok, gente? Eu sei que muitas pessoas agora vão estar com raiva de mim, vão estar querendo me fuzilar, mas eu estou aqui para falar a verdade. Quem age de forma correta, quem age de forma certa, faz bons negócios e não faz com proprietários como eu passem raiva depois por confiar em pessoas inescrupulosas. Tá ok? Inclusive, vou citar um caso pessoal. A questão de 2 anos atrás, uma pessoa chegou para mim apresentando uma série de documentos, no qual meu título já havia sido aprovado na due diligência, apresentando uma série de documentos e dentre eles queria que eu assinasse um documento absurdo no qual eu daria plenos, totais e irrestritos poderes a um advogado. E ainda um advogado alemão. E ainda, para completar essa conversa, dizia
que eu era incompetente para fazer operações, por isso que eu estava delegando os poderes a esse advogado. E um outro ponto muito importante, na tradução do inglês para o português, muitas palavras em inglês estavam erradas. Seja de propósito ou não, gente, o que prevalece é o texto em inglês. Então, muitas vezes pode vir uma palavra que tem um sentido diferente no inglês e ela é traduzida de forma até maldosa, tá, para qualquer outro idioma, que seja português ou espanhol, não importa, tá? E o que prevalece pela lei é o que está escrito em inglês, tá? E nesse documento no qual eu recebi, a tradução tinha alterações, mostrando a má fé do grupo que estava se apresentando. Tá ok, gente? Então, assim, entenda uma coisa. Existem empresas sérias, idôneas, mas muitas empresas não são. Muitas empresas se passam como compradores, tá? Um comprador, ele tem registro no Banco Central do seu país com os códigos de operação, tá? E isso não é informação privilegiada não, gente. Isso não está, vamos dizendo, agredindo qualquer tipo de cláusula de sigilo e confidencialidade. Uma empresa que se apresenta para ser uma compradora de um ativo, no mínimo, tem que ter registro junto ao Banco Central do país que ela está sediada. Tá ok? E ainda fala uma coisa por experiência própria. As compras direto em mesas de operação, elas não mandam contrato. A operação feita em mesas sérias, inclusive eu pus o meu ativo em uma mesa séria, tá? Gente, eu não estou aqui para vender, não estou aqui para ser intermediário, eu não preciso de nada disso, tá? Eu só estou aqui ajudando as pessoas que têm menos conhecimento a não perderem seus ativos, a não terem problemas. Eu apenas estou tentando ajudar as pessoas de bem, tá? A terem realmente sucesso na vida. Tá ok? Eu digo assim, quer me ajudar? Faça projetos humanitários, ajude as pessoas. Estará me ajudando. Tá ok? Então assim, as grandes mesas de operação, elas só mandam o contrato, normalmente a operação funciona da seguinte maneira. Falo isso por experiência própria. Os proprietários vão encaminhar um KYC atualizado, com todas as informações, com a perícia, com a station ladder, tudo. Todas as informações estarão lá, inclusive com prova de vida no dia. Se tivesse KR dos títulos, melhor ainda. Tá ok? Vai encaminhar todas as informações para a mesa de operação. A mesa de operação, em 48 horas no máximo, ela vai retornar com informação positiva ou não. Se tiver algum problema, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu caso. Eu mandei meu KYC, a mesa retornou, aprovou meu título, mas me retornou exigindo que todas as páginas do meu KYC tivessem o código de operação. Porque nós criamos um código de operação. E aí a exigência da mesa, que eu colocasse, que era uma exigência do GESARA, que eu tinha que colocar todos os códigos de operação naquele documento. E eu fiz facilmente e meu título foi seguindo em frente. Até hoje não recebi contrato, não estou preocupado, porque eu sei que esse é um procedimento normal para operações sem intermediários. E conforme eu fui orientado, porque eu me relaciono direto com a pessoa de compra, que recebe pela compra, tá ok? Conforme fui orientado, disse que o meu contrato chegaria com um código de desbloqueio do dinheiro e após eu fazer uma nova prova de vida, após eu pegar, assinar os contratos, reconhecer firma em cartório, escanear o documento, mandar para a compra tem um prazo de 72 horas para fazer o pagamento de 1%. Tá
Tá ok, gente? Esse é o procedimento. Em alguns casos também, que eu já participei, a operação muitas vezes é feita via banco, tá? Que no caso do Brasil em particular, muitos bancos pegam agentes correspondentes no Brasil. Citando uma referência, o Wells Fargo usa do agente, no caso no Brasil, o Banco Santander. Então existem operações que foram feitas diretamente com a mesa do Wells Fargo, no qual o Santander foi responsável por colher todas as assinaturas, por fazer todos os trâmites no Brasil para uma operação no Wells Fargo, nos Estados Unidos. A operação foi feita dentro do Banco Santander. Então, assim, gente, cada caso é um caso, cada situação trabalha de uma forma diferente, tá? Mas operações sérias, tá? Com empresas, no mínimo, elas têm um código de permissão, no caso, código dentro do Banco Central do país, para poder fazer, vamos dizer assim, um trabalho profissional. Tá ok, gente? Independente da compra flipper, ela ter uma autorização daquela mesa para fazer um meio de campo, fazer um trabalho de trust, que seria uma parede, mesmo assim, ela tem que ter um código de autorização do Banco Central daquele país na qual ela está representando. Tá ok? Espero ser útil com essa informação. Eu sei que agora muitos contratos vão cair, porque muito proprietário vai começar a observar que as operações, elas não têm códigos, as empresas flipper não têm código, tá? E para que vocês não percam dinheiro no futuro, eu quis gravar esse áudio com o objetivo de ajudar pessoas sérias a fazer negócios sérios. E quando você trata direto com mesas de operação, tenham consciência de que raramente tem contrato, tá ok? E os valores são extremamente altos, porque aí não existe intermediário no caminho. Não existem empresas que fazem o trabalho da Trust no caminho. Não estou aqui condenando o trabalho de ninguém. Eu acredito que todo o trabalho que é feito por pessoas sérias e idôneas merecem sim receber suas comissões. Todo mundo que trabalha nesse mercado é digno, merece receber os seus valores, mas desde que tudo esteja dentro da lei. Porque senão vai nadar e morrer na praia. Porque os contratos não terão valor, as operações vão cair e muitas operações, gente, estão caindo. Muitas trusts acabaram caindo. E infelizmente os intermediários, eles não falam isso para as pessoas. Porque inclusive isso envolve questões criminais. Porque a partir do momento que você assina um contrato e aquela empresa não tem capacidade de pagar vocês, tá? Ela está cometendo um crime. Tá ok, gente? Então, assim, claro que nós, proprietários, sabemos que mover um processo criminal contra uma empresa gera muita dor de cabeça, tá ok? Então, eu sempre aconselho, pese os prós e contras, mas o importante, não deixe os títulos de vocês, que eu tenho certeza que foi muito difícil de conquistar, muita gente investiu muito patrimônio para ter esses títulos, não deixe isso cair em mãos erradas, tá ok? Tem um contrato, não é a mesa de operação, exija no mínimo o código de autorização do Banco Central do país. Não tem o código, nem a mesa de operação vai fazer negócio com essa empresa. Porque para uma mesa de operação, ela fazer uma compra, ela só pode fazer com empresas devidamente regulamentadas. Então, se uma trust, tá, ou uma flipper, uma empresa flipper, ela não tiver o código do Banco Central do país, ela não pode nem fazer um contrato de parceria junto a uma mesa de operação, tá? Então, assim, só para vocês entenderem, vou falar novamente,
Existem mesas de operação que usam de paredes, de trusts, que no Brasil a gente conhece como as compras flipper. Existe sim, mas para uma empresa poder ser, tá, uma flipper ou uma trust de uma mesa de operação, no mínimo, ela tem que ter código e autorização do Banco Central do país para poder operar em questões de operações financeiras internacionais vinculados a órgãos governamentais, que é o caso das operações Gesara. Tá ok? Então, gente, espero ter ajudado. Eu sei que agora muita gente vai começar a olhar seus contratos, muita gente vai começar a analisar as coisas, tá? Eu não estou aqui com o objetivo de prejudicar ninguém, tá? Eu estou aqui com o objetivo de mostrar para as pessoas a verdade, porque eu tenho certeza que muito intermediário de bom coração, tá? Muitas pessoas que estão há anos trabalhando nisso, com certeza agora vão perceber que podem ter trabalhado numa furada. Tá ok, gente? Então, assim, se vocês trabalharam, a empresa que vocês intermediaram o negócio não tem o registro no Banco Central do país, gente, procurem outras empresas que tenham esse trabalho ou mesas de operação, cientes que mesa de operação não vai emitir contratos para as pessoas. O proprietário, você tem que ter consciência que pagam valores astronômicos, registram o seu título no FMI, tá? Mas não emitem contratos de forma antecipada. Tá ok? Não estou aqui para indicar empresa A, B ou C, não é meu objetivo, tá? Não estou atrás de comissão de ninguém, não estou querendo prejudicar ninguém, só estou aqui realmente podendo abrir os olhos, porque me foi solicitado isso, que eu falasse sobre as empresas flipper, e estou aqui apenas fazendo um papel sério de uma pessoa que quer o bem de todos, e para haver o bem de todos tem que haver honestidade. Tá ok? Obrigado pela atenção de todos, e eu tenho certeza que quando a gente age de forma correta, sempre boas coisas acontecem conosco. Obrigado.